Bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Sala de Visitas, esse espaço aí onde eu recebo pessoas queridas, amigos e amigas, para a gente bater um papo, conhecer um pouco da história, ser abençoado. E hoje eu recebo um queridão muito especial, recebo meu amigo aqui, Brunão, pastor Bruno, querido, uma referência aí, que tem abençoado tanta gente, tem abençoado tantas gerações. Pastor Bruno é um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Mogi, junto ali com o pastor Segundo. Cara, muito especial mesmo. Tenho certeza que vai ser um papo nota 10, vai ser um papo muito jóia. Brunão, como ele é conhecido carinhosamente, é um cara que tem feito, tem sido referência, é uma referência, e na minha opinião, dessa nova geração, é um dos caras mais relevantes que a gente tem, dessa nova geração de pastores e líderes, né, de uma forma geral, né? E lembrando a você que está chegando aqui pelo Sala de Visitas, você que está por aqui agora, que talvez não conhece ainda, esse é o encontro todas as quintas-feiras às 19 horas aqui pelo Instagram. Semana passada foi a sexta, excepcionalmente, mas assim que a live terminar, assim que o bate-papo terminar, você pode assistir, ela vai estar gravada no feed, né, no IGTV, ela vai estar disponível, e também até amanhã, no mais tarde, ela está no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial, ela fica disponível lá no YouTube também, para você compartilhar com seus contatos, tá bom? Adriana Milanês já está por aqui, que joia, saudade de você, Adriana, gente muito boa, tá lá no meu Pernambuco abençoado, né? A Samara está por aqui, o Nel, o Givanildo, o Regis, claro, tá aqui, gente muito boa, meu amigo Regis, muito joia, gente querida demais. Como sempre, o Hugo, quem mais está com a gente aqui? Castellani, Mário Jorge Castellani, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom aí, se recuperou da Covid. Olha o artista aí, ó, chegou a fera já. Ó, deixa eu acabar de dar boas-vindas para todo mundo que já está por aqui. O Regis, o Nel, quem mais? O Nel aqui cuida da nossa parte de arte. Aí, divulga aí para os seus contatos aí nas suas redes, gente boa. Pega esse aviãozinho, Asa Delta. Brunão não sabe o que é isso, mas a gaivota, né? A gente fazia gaivota de papel, não sou da era digital, sou da era de Neandertal. Então você pega essa delta aí, compartilha com seus contatos, porque vai ser com certeza muito especial essa noite. Vai ser um tempo muito abençoador, né? Especial mesmo. A Aline chegou por aqui também, o Sandro Gomes, Sandrão, parceiro, querido, já esteve com a gente aqui. Lembrando a você que está com a gente aqui, lá no canal do YouTube estão todas as lives gravadas. Tem gente vai ter Rodrigo Sueiro, Luciano Clau, Edson Vieira, Thiago Grulha, Paula Coati, são quase 30 entrevistas. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Meu amigo, posso te chamar de Brunão ou Pastor Bruno, Reverendo Bruno? Não, para você o que você quiser, do jeito que você quiser eu atendo. Obrigado, viu, queridão? Que bom receber você aqui, que legal, que honra. Que privilégio, eu sei da sua agenda mega corrida, com tanta coisa que você faz. Uma alegria te receber aqui. Você sabe que eu sou seu fã, né? Que admiro mesmo a sua caminhada, eu estava falando aqui antes de você chegar. E queria agradecer a você por aceitar, pela coragem, pela loucura, sei lá, de bater esse papo, de estar junto aqui. Seja bem-vindo à Sala de Visitas. Muito obrigado, que isso. Eu ainda não estou nem acreditando que eu estou aqui, para dizer a verdade, né? Eu pensei, nossa, o que será que aconteceu? Porque só fera... eu acho muito incrível quando você tenta falar de mim. Sempre que eu te encontro eu falo que você é uma das referências. Tive a chance de já ser ministrado por você, não só em culto, mas também em cursos e tudo mais. Para mim é uma alegria daquela sem igual, sem mentira. Hoje eu passei o dia inteiro tenso com essa live, pela honra de estar com alguém como você, por ver quem já passou por aqui. E para mim é um grande privilégio. Servir você é sempre um grande privilégio, saiba disso. Ter amigos é bom demais, ter amigos igual o Bruno. Olha os amigos chegando aqui, a turma que tem o Santo, tem por aqui. O Thiago Brulha está por aqui, ó. Já tem por aqui, brother também, parceirão, querido. Que legal, que legal. A turma da Isa Boutique aqui, rapaz, hoje me passaram o nome dela, eu esqueci. A Lucy tá aqui também, no Araújo, o pessoal das fotos aqui, a Pamela. Legal demais. Muito bom, muita gente chegando aqui. Compartilha aí que o papo vai ser bom demais. A Ana, o Felipe, a Carenda, Betânia, a Renata, rapaz, a galera, o Gão tá aqui também, Cláudio, Niber, rapaz, muito bom, um vendo honrando o outro. É isso aí, Grulhão. Reino de Deus é o reino de amigos. Eu aprendi demais nisso. E eu conheci o Brunão ainda na igreja de onde ele fazia parte, ele era batistossauro ainda e tal, né? Mas o senhor foi trabalhando, e era um menino ainda, né? Quer dizer, um menino ainda,
Mas, Brunão, eu queria começar esse papo, aproveitar o tempo aqui, a turma já chegou boa parte. Conta um pouquinho da sua história aí, cara. Quem vê o Brunão hoje, lá na PIB de Mogi, né, o cara articulado, eu costumo dizer que os caras acham que sempre foi assim, quer dizer, muita relação, muito trabalho. Mas a sua história é uma história muito legal, assim, eu queria que você dividisse um pouco dessa história, tanto pessoal, sua história de vida, mas de ministério, chamado, enfim, seu início no ministério. Conta pra gente quem é o famoso Brunão. Legal, legal. Bom, eu não sou de berço cristão, né, como todo mundo costuma dizer, eu já me converti com 16 anos, eu odiava crente com toda a minha força, porque para mim todo crente era testemunha de Jeová e acordava cedo para acordar os outros, e eu morava em São Miguel, eu era muito acordado pelos testemunhos de Jeová, e aí com 16 anos eu fui com um amigo meu de balada para PIB do Brás, num culto de terça-feira, cara, eu lembro até hoje. E eu fui a contragosto, mas eu falei, bom, se eu acompanho o cara na balada, eu acho que é interessante acompanhar ele também na igreja, né? E eu lembro que eu não prestei atenção em quase nada, mas no final teve um momento de oração, e eu falava, oração, que parada é essa, né? E eu lembro que eu fiz uma oração assim, ó, se o senhor aí existe e tal, eu fiz uma prova para fazer um estágio, na época eu estudava contabilidade. Dá um sinal aí, porque eu queria muito começar esse estágio. Não, minta, eu queria muito passar nesse curso e tal. E aí, isso foi na terça, na sexta-feira me ligaram dizendo sobre que eu ia entrar, né, nesse estágio e tudo. E eu lembro que eu parei assim na ligação e fiquei me lembrando daquela oração. E aí, depois disso, eu fui num domingo na igreja, porque, cara, minha conversão é totalmente, ainda na PIB do Brás, tá? Ainda bem que tinha gente misericordiosa. A gente foi pra igreja numa muvuca. Meus pais, minha irmã, minha tia, porque eu tava com um tio na UTI, em Santa Marcelina. Pasme. O Bruno está dizendo que você era baladeiro, cara. Eu não imaginava, eu jamais imaginei, Bruno. Olha, o chefe está aí, viu? O segundão, o reverendo segundo está aí, ó. Tá na área também. Ele sabe da minha história. Eu era, cara, pior que eu era. Se eu te contar tudo que eu já fiz nessa vida, quando eu falo que eu dançava axé, ninguém acredita, graças a Deus, é uma coisa que tá no passado. Axé? Nossa! E pior é que eu dançava bem, eu gostava dessas coisas, viu? E aí, você vier na IBG para pregar, você vai ter que dançar um axé gospel, tá fechado. Eu não lembro mais. IBG, mas... Eis que tudo se fez novo. Eu nem lembro mais de como que era isso. E aí a gente tava num domingo na PIB do Brás com a família inteira, a igreja lotada. E aí, no meio do culto, minha tia descobriu que meu tio tinha morrido e começou a gritar. E quem já foi na PIB do Brás sabe, né? Se você espirra lá, já chama atenção, porque é muito silêncio. E aí a gente saiu de lá no meio do culto e um monte de gente amparando, mas me chamou a atenção a forma que a igreja cuidou da gente. Levar a gente até o carro, perguntar se precisava de ajuda. E eu falei, pô, esse povo nunca conheceu a gente e tal. Ok, aí fomos pro velório e tudo mais. No outro domingo, acabou a missa de sétimo dia, meu pai falou, pô, vamos voltar lá, né, na igreja, a gente foi mal bem tratado. Cheguei na igreja, era um ex-padre que estava pregando, e aí não deu outra. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente chorando. Só que assim, eu era muito tímido, cara. Essa é a parte que geralmente ninguém acredita, que eu sou muito cara de pau hoje. Eu era muito tímido. Você? Muito tímido. Você é tímido? Eu dei muito trabalho pra minha mãe. Tudo você fez novo mesmo. E aí a igreja me fez... Porque eu lembro que quando eu me batizei, a primeira coisa que me chamaram para fazer na igreja foi teatro. E eu fui muito mais por não ter o que fazer. Eu falei, eu vou para me envolver e tal. Só que aí eu comecei a prestar atenção em tudo, a querer servir mais e tudo mais. E o pastor Vieira, na minha época de juventude, ele era o pastor da PIB do Brás, era uma época que não era uma igreja tão forte com juventude, né? Tinha aquela coisa de ser batistão e tal. Mas eu me dava muito bem com ele. O fato de eu ter vindo apesar de não ser crente, eu sempre honrei muito meus pais. Então eu não tinha dificuldade com o mais velho, com respeito. E aí eu lembro que ele, com 19 anos, ele falou, me chamou para conversar no gabinete, eu fui morrendo de medo, falei, fiz alguma caca das grandes. Ele falou, eu vejo em você algo diferente, tal. Na época eu lembro que eu falei para ele, pastor, eu agradeço, mas não tem nada a ver com nada. Ele falou, não, tudo bem, eu sei o que eu estou falando. Vou te dar uma dica. Tem uma formação antes do ministério, vai te ajudar. E eu pensando, tadinho, né? Tá viajando e tal. Quando eu menos espero... Ministério, né, mano? Isso com 19. Aí com 25 eu fui pro seminário. Casei com 24, 25 fui pro seminário. Demorei um pouco para me formar, porque eu comecei em um seminário. Aí depois eu fui pra teológica, tive que começar do zero. Aí no meio da história nasce minha filha. Aí eu abri mão de alguns dias que eu queria participar, né, dessa fase inicial. E aí, cara, foi uma doideira. Tava lá na PIB do Brás liderando juventude, tudo dando muito certo, a juventude bombando, lotada. Recebi um convite para assumir a Missão Batista Underground de Paraisópolis. Foi um dos 3 anos mais incríveis da minha vida. Queria que você falasse isso, cara, porque eu confesso assim,
né? Eu que te conheci no Brás, liderando de juventude, um cara desencanado, você já era um cara, a gente via que tinha um diferencial. De repente, não, Brunão, Bruno, Bruno, não, Brunão, tá no Paraisópolis. Eu falei, como assim, Brás, Paraisópolis, underground? Cara, como é que foi isso, essa mudança? Porque ali parece que você se achou no ministério, você se achou, né? E assim, alguém que teve essa base do Vieirão, que também foi um cara que quando eu cheguei em São Paulo me acolheu como um paizão também, mas assim, uma mudança da água pro vinho, né? Sim. Eu já tinha pregado lá, né? Eles tinham me conhecido, eu não lembro qual foi o momento, isso eu não lembro, mas eu já tinha, todos os congressos deles lá eu pregava, e todos os retiros eu pregava e tudo mais. Mas foi uma coisa muito atípica. Eu falo, na minha vida, pastor Marcelo, nada é normal, nada. Nada foi assim, da forma que todo mundo acontece. Eu lembro que quando o pastor Marcos Pérez me chamou para conversar, ele falou, tenho que conversar com você, porque tem um pastor aí atrás de você. Eu nem sabia. E eu não queria sair do Brás até então. Para mim, eu ia ficar no Brás a vida inteira. E aí me chamaram porque o pastor de lá tinha saído e a igreja lá da MBU tinha dado meu nome, mas eu não era nem pastor ainda, né? Tanto é que eu assumi a MBU sem concílio, sem nada, e ele sabendo disso. E aí fui para lá, morando ainda perto do Brás, né? Eu andava muito, muito mesmo. Dava cerca de 25 quilômetros do Belenzinho até Paraisópolis, e aí foi bem legal, porque assim, foram 2 anos e 8 meses muito intensos na minha vida. Eu nunca tinha experiência de ministério, cheguei lá, eu peguei uma igreja que estava bem machucada, estava com muito problema, porque tinha tido muita briga. Cheguei, tinha 5 pessoas me esperando para começar uma igreja, só que eu não imaginava o que aconteceu, assim, tipo, foi um negócio surreal. E aí, quando eu fui ver, depois de 2 anos, a gente tinha culto com 140 pessoas e, pasme, 40% da igreja não era de Paraisópolis. Eles entravam na favela para ir para a igreja. Então, eu tive membro lá de Aricanduva, de Santo André, e começou a vir muita gente, a igreja a crescer muito, que foi um dos motivos de eu sair, né? Parece até contraditório. Mas como eu era pastor, eu não tinha nada de salário, nada... e eu trabalho por conta há muito tempo, eu comecei a prejudicar muito a minha família. Questão de distância, a questão de financeiro e tudo mais. E aí a igreja começou a crescer muito. E aí como é que você mantém uma igreja que cresce indo só de quarta e domingo? Eu não tinha um tempo hábil para cuidar de gente. E aí por um respeito à igreja, eu lembro que eu tirei férias, 10 anos de casado, eu fui conversar com ela e falei, tá na hora da gente ir embora. É estranho dizer isso, mas a igreja cresceu muito, eu tô sendo muito egoísta. Seria egoísmo meu falar, você não tem que me pagar, porque não tinha como, mas também seria egoísmo meu com a minha família continuar tentando levar. Claro. E aí, depois de 2 anos e 8 meses, eu saí de lá. Mas foi um tempo incrível, assim, eu vivi muita coisa que eu nunca imaginei. Eu curto esse movimento de favela, né? Para mim também foi um sonho, entrar na favela foi um sonho. Mas foi legal, eu cresci muito, né? E aí foi lá que eu fiz concílio, foi lá que tudo aconteceu, de fato, eu virei pastor. Você viveu experiências sobrenaturais. Eu lembro que você comentou, né? E a gente fala de coisa de ser normal. O Bruno está até dizendo aí, né? Que até os amigos não são normais, porque ele não é, eu também não sou. Acho que é por isso que a gente até aproveitar para dar os parabéns aí ao Bruno, pelo Pedro que chegou, né? O Pedrão que chegou. E agora dá para cantar. Deve ter feito essa piadinha, né? Pedro, Thiago e João no barquinho. Então, né? A Ana tem que aguentar o barco todo, mas enfim. Tem alguém que falou que conheceu você em 2014, mas assim, você viveu experiência, eu lembro que você contou uma experiência marcante que você viveu num velório lá, que foi um negócio, aquilo, quando você contou, eu guardei isso até hoje, acho que foi lá, o velório foi um negócio fora, você que mexeu muito comigo, eu queria que você divide antes de chegar lá em Mogi, essa experiência eu acho que me impactou muito, eu acho que era legal compartilhar, né? Sim, nós tivemos uma família lá que não era da comunidade, eles são de Embu das Artes e se acharam na MBU, ficaram lá a família inteira, da avó aos netos, e a Lívia era uma das netas e filha de uma das membros da igreja também. No dia que ela completaria 12 anos, ela faleceu, no dia do aniversário dela, de 12 anos. E foi um monte de descaso médico, né? Hospital público ali, se não me engano, era do Campo Limpo, alguma coisa assim. E ela morreu do nada, assim, ligaram, e eu saí correndo, eu lembro até hoje, porque para fazer do Belém até Embu das Artes, ainda bem que era de madrugada, e amparamos e tal, e foi ali talvez a pior experiência da minha vida, porque eu fiquei o dia inteiro pensando, ainda hoje eu vou ter que fazer o velório de uma criança de 12 anos. E quem me conhece sabe o quão apegado eu sou, por exemplo, à minha filha, né? Eu tenho um apego aos meus filhos, na época ainda não tinha o Benício. E aí eu fui naquela intenção que a gente sempre vai em um velório, de abençoar, de ter uma palavra, e me deparei com uma família muito crente, ao ponto de... A gente fez um culto que não cabia gente na sala. Lotou o cemitério, lotou o velório, e aí foi uma coisa linda, apesar de ter um caixão de uma criança de 12 anos, mas eu me deparei com uma família de crente, e o que mais marcou foi a hora que a avó começou a cantar aquela música Deus me deu, Deus tomou,
bendito seja o nome do Senhor, e aí ficou muito mais fácil pregar e dizer, é isso, aquilo que nos mantém de pé, aquilo que mantém a nossa esperança é Jesus. E aí foi uma cena doida, assim, eu lembro até de, quando eu voltei desse velório, o fato de eu ter ficado virado e tudo mais, quase que eu cheguei a dormir, na verdade, na Raposo Tavares, 1 hora lá, e acordei. Mas foi um momento que marcou meu ministério de perceber a fidelidade de Deus em meio às tormentas. Porque a fidelidade dele na parte boa eu já conhecia. Pregar de domingo, depois daquilo, eu percebi que era muito fácil, a gente que reclama. Mas foi algo marcante nesse sentido. E aí, pasme, o tio de Lívia, que era um dos meus guitarristas na MBU, veio atrás de mim. Tá morando em Mogi com a família e tudo, tá na PIB aqui, saiu do Embu das Artes e tá morando aqui. Que legal, que legal. Quer dizer, é do rebanho. Acho que são experiências que marcam a gente assim. Né? Eu pedi você falar porque me marcou, porque eu fui forjado. Essas coisas fazem a gente conhecer Deus de um jeito, né, que só Ele conhece a gente, na verdade. Né? Se dissessem que você ia passar por isso, eu ia dizer, você tá louco, eu não tenho estrutura, não dou conta e é Deus mesmo. E aí você vai parar em Mogi, você sai de Embu das Artes para Mogi, né, lá com o Segundo Almeida, que está com a gente, é o reverendo Segundo Almeida, que é um projeto fantástico lá. Cara, como é que foi isso, essa mudança? E fala para nós. Eu sou amigo do pastor Segundo desde 2014. Eu conheci ele num retiro da PIB. E foi um ano, no 2013, perdão, foi um ano antes que eu assumi a juventude. Quando eu assumi a juventude, eu trouxe ele para ser o preletor. E depois disso marcou, porque a galera pirava nele, gostava muito dele. E na época eu ainda não tinha esse negócio. Eu pregava só no Brás na época, ainda era uma coisa muito nova na minha vida. E aí a gente ficou muito amigo nesse retiro, né, nos bate-papos que a gente tem ali entre uma programação e outra. E ele, com esse jeito doido dele, ele chegou para todo mundo lá da minha galera e falou assim, ó, daqui 2 sábados o Bruno vai pregar lá em Mogi. Aí eu olhei para mim, eu lembro que ele me olhou e falou, vai? Eu falei, não sei. E aí a gente ficou com uma amizade muito legal. Depois disso, eu fui o preletor deles de carnaval por 3 anos seguidos. E nesse tempo a gente foi estreitando amizade. E aí ele tentou me trazer algumas vezes para a questão da juventude, mas eu sempre achava que por nós termos um jeito muito parecido, daria errado. Né? Nós somos muito enérgicos, ele da de João Pessoa, os dois ligados 220. Então, assim, por muito tempo eu neguei. Aí, dessa última vez, quando a gente tocou em família sair da MBU, nós não falamos para ninguém, porque eu falei para Ellen, agora a gente sai da MBU, tem um tempo de descanso, não que a gente vai parar de servir, mas de liderança, e vamos esperar ver o que vai acontecer. Engano meu. Nessa semana que a gente tinha já se libertado, já tinha avisado, tá tudo certo, 3 grandes amigos meus me chamaram para ir para a igreja deles, e um deles era o pastor Segundo. E aí a proposta já era outra, já não era mais juventude, né? Era uma proposta de auxiliar e de gestor, que é uma parte que eu gosto, ser gestor ministerial. E aí eu dei a mesma resposta das últimas 3 vezes. Falei, não vai dar certo, a gente vai brigar. Ele falou, agora eu não aceito mais essa resposta. A gente vai sentar, vai pôr tudo na mesa. Se a gente perceber que não dá, eu não chamo mais. E aí quando eu achei que ia ter essa reunião, que a gente ia chegar à conclusão que não dá para trabalhar junto, eu me equivoquei. Porque tudo que eu falava, tal coisa eu penso diferente. Ah, mas isso eu não ligo. Tal coisa eu acho que vai dar choque. Não, isso é... Aí quando eu fui ver, eu vim para Mogi. Já completou 1 ano e 2 meses já que eu estou em Mogi. Estou muito feliz aqui em Mogi. Porque para mim é uma grande oportunidade, primeiro, porque ele sempre foi uma das minhas referências, né? Sempre foi o cara que eu estava mais perto, que eu buscava ajuda, me aconselhou muito. Então, estar perto dele me fez bem. E eu me sinto muito útil, porque eu vim para dividir o fardo mesmo, para trabalhar, porque eu gosto. E como a igreja daqui teve um crescimento até um pouco assustador, digamos que, na minha visão, talvez eu vim na hora certa, porque tem muita coisa para a gente fazer, né? A gente chegou agora em meio à pandemia, sem contar ainda o que falta batizar, 1.100 membros. Não é fácil. É muita gente para ser cuidada. E aí vim para cá. Foi uma doideira, assim. Minha esposa trabalhava em Santo Amaro, a gente teve que orar junto, e ela abriu mão do banco, né? Ela abriu mão, ela era supervisora do Santander. Aí quando acabou a licença maternidade, ela abriu. Mas assim, tanto da minha saída do Brás para a MBU, como da MBU, que eu achei que seria para lugar nenhum, que foi para Mogi, eu não tive 20 segundos sequer de arrependimento. Foi tudo muito confirmado, foi com a paz reinando sobre tudo. Então foi muito legal. Estou muito feliz aqui, não gosto mais de São Paulo, porque aqui não tem trânsito, porque aqui é interior, mas tem cara de cidade grande, tem tudo. Nunca precisei de algo que eu não tenho. Eu só não tenho Outback, mas quando dá vontade eu vou no Outback de São Paulo, resolvo. Mas assim, por mim, só se Deus mandar. Muito bom essa cidade. É gostoso morar com a tranquilidade, né? Não, com certeza. Qualidade de vida é outra coisa. Para criar seus filhos, tem a estrutura de uma cidade grande, com a serenidade e a qualidade de vida de uma cidade menor. E é legal, você está falando, porque a época que eu conheci o Segundo,
né? Assim, a gente não tem uma amizade tão próxima. O Sandro falou que ia fazer, ele tá me devendo o Outback aí. Tô esperando, viu, segundo? Fica a dica aí, eu, não, você pagar no Outback, só as estrelas vão para o Outback, só a elite, a casta escolhida vai para o Outback, mas quem sabe, né? Você tiver misericórdia. Mas eu lembro que eu fui no encontro do DNA, eu acho, e o segundo comentou isso, que a igreja estava explodindo, ele estava cansado assim. E quando você foi para lá, eu achei muito interessante essa coisa de Deus mesmo, né? Um cara que ama a igreja, alinhado com a visão, desencanado, leve também, sem mimimi. Eu acho que isso facilitou para ele, para a igreja, para você também, que encontrou um lugar, né, onde tinha espaço para você realizar seu ministério, enfim. Acho que é Deus conduzindo mesmo, é Deus conduzindo o processo, acho que isso é muito legal. Agora, Bruno, você é um cara novo, você tem... Para quem é novo, a gente pode perguntar a idade. Para velho, que o cara fica meio bravo. Você tem 35 anos, é garoto, menino. Não, você foi pastor de jovens muito tempo, assim, lá líder de jovens, depois underground, que tinha um perfil muito de jovens, jovens casados, enfim. Uhum. Cara, como é que é a sua visão? Eu queria conhecer um pouco, né, do que você pensa. A gente tem pandemia, você lida ainda, você é pastor auxiliar da equipe pastoral, mexe com todas as faixas etárias, mas acaba tendo uma identificação muito grande ainda com a juventude. Você é uma referência, como eu falei, para essa nova geração, por causa da sua linguagem, do seu jeitão, enfim, e a sua profundidade ao mesmo tempo. Você é um cara acessível. Como é que você vê, cara, a nova geração nessa coisa da pandemia, essa mudança, tecnologia, isolamento, a espiritualidade? Como é que você vê a pandemia, né, na perspectiva dessa nova geração? Até por ser um cara novo dessa nova geração, melhorou, piorou? Como é que é a sua leitura dentro disso aí? Eu não acho que melhorou muita coisa, não. Na verdade, eu acho que o medo que a gente tinha, a pandemia, ela acabou revelando um pouco. Essa nova geração, eu sou apaixonado por eles, eu acredito muito neles, mas a gente tem defasagens muito grandes, e para mim a pior delas é a questão de ser firmado em algo. Né? O Bauman já foi tratar sobre essa questão da liquidez, e nunca foi tão evidente essa liquidez. Né? Parece muito folha solta, o vento que bate leva, né? Então é a juventude que se apega mais ao youtuber do que ao seu líder, é a juventude que obedece mais ao youtuber do que ao teu pai. Eu acho que infelizmente a pandemia revelou isso. Por quê? Porque eles sempre precisam dessa questão de ser do jeito que quer, de ser do jeito que projetaram, não estão dispostos a ouvir. Então, eu vou dar um exemplo. Quando foi por volta de maio, junho do ano passado, que a pandemia tinha se firmado de vez, né? Pra gente vai 2 meses, 3 meses, de repente não vai acabar esse negócio. Eu comecei a ser chamado por muitas pessoas, e foi incrível. Teve um que foi no mesmo dia, com a diferença de 15 minutos. O texto idêntico. Cara, a gente vai fazer um Zoom aqui, vai pôr todo mundo, tá desanimado, ninguém quer mais nada com nada, você não pode dar um ânimo e tal. Eu falei, olha, posso, claro, mas começa a perceber se meu ânimo só ajuda. Porque tá faltando um pouco disso, né? Eu acho que essa questão da honra, tá na hora da gente frisar o que é ter honra. Quando eu olho pra minha geração de 19, ali na época que eu tinha 19 anos, eu tinha a opção de olhar o pastor Vieira como um inimigo ou como alguém que já tinha trilhado um caminho que eu estava chegando. Então, o respeito que eu devia a ele era único. Não tinha... Eu lembro de gabinetes, né? Porque eu sou do Braz, na época que não podia ter bateria. De uma vez que num culto de jovem tentaram pôr uma bateria, a gente foi parar lá numa sala com ele, e ele falou um monte, e o menino ainda foi bater de frente. Eu achei aquilo um absurdo. Porque, tipo, na minha cabeça era, mas ele chegou primeiro, então até que a gente mude isso de uma forma tranquila, o erro é nosso. Então, eu acho que o que tem faltado para essa juventude é conhecer de fato Jesus Cristo e entender o conceito de honra. Existem primícias na vida, né, que hoje parece... Eu amo, obrigado pela sua bondade de falar super novo, porque com 35 anos já me sinto bem velho. Aliás, eu faço 36 daqui 20 dias, mas eu sinto falta dessa questão da honra. Tem princípios na vida que não mudam. Se você honra a Deus, você vai honrar quem está na sua frente, quem é liderança e etc. e tal. Então, para mim, é uma jornada. E precisa se firmar naquilo que realmente importa. Porque o que é secundário é muito passageiro e pode gerar problema. Precisa de um foco maior. A gente precisa... E aí, vem a crítica agora para nós. Crítica essa que eu tratei com a minha liderança essa semana. Nós estamos muito para trás em questão de ser referência.
A gente ainda está achando que vida de jovem se resolve com culto de sábado. E é muito pouco. Nós precisamos de pessoas... É a cultura do evento, né? A cultura do evento. A cultura... É isso, a cultura do evento e que acha que com aquilo que eu vou pregar no sábado, você vai me admirar. Eu lembro que quando eu liderava a juventude, eu falei isso para os meninos essa semana. Falei, cara, é muito legal quando mesmo sabendo que um dos meus tinha errado, eles chegavam em mim, por respeito, com um semblante de tristeza, pô, tô mal porque eu falhei com você. E não estou dizendo que tenha que me confundir com o pai. Eu estou dizendo, está faltando para essa geração referência cristã. E a gente batista sofre o triplo, porque todas as últimas referências não tem nada a ver com a gente. Aí surge um ali, aí vem essa geração mais worship, essa geração do a geração que gosta de falar inglês no meio, e Peter Welcome to Jesus, yes e tal. E a galera vai, mas vai por quê? Porque esses caras estão querendo ouvir a molecada. Porque esses caras estão gastando tempo de vida, estão ali tentando tratar daquilo que importa. Eu estava me lembrando esses dias, contando para esses meninos, me permita contar essa história que tem a ver com juventude. Teve eu acho que foi 2019, um amigo meu de Araraquara veio para cá, eu vim almoçar para te fazer um convite. Falei, caramba, podia ser por telefone, né? Não, mas eu quero te explicar. A gente vai fazer um congresso em Araraquara e região, e vai chamar todo mundo, e o tema é tabu. Eu falei, na hora eu comecei a rir, falei, já até sei porque você está me chamando. Você não tem média, né? Você vai falar e tal. Eu falei, eu vou. Você já preparou a tua igreja? A tua igreja é tradicional. Porque o que vocês querem tratar? Não, tudo. Da masturbação ao sexo. Eu falei, pra mim, tranquilo. Rapaz, eu rasguei. Eu falei, quer tratar, vambora. Uma pancada só? Pancada. Foi o dia inteiro de congresso. E aí falei de masturbação e tal. E é muito engraçado. Eu falo, você vai pregar pra jovens, fala masturbação, ninguém ri. Porque a sensação do cara é assim, se eu der risada, ele acha que eu faço. Só que eu sei que ele faz, né? Ele acha que me engana. E aí eu lembro que terminou aquilo, a gente terminava o congresso, e aí no final tinha assim um espaço de 1h30, todo mundo ia embora e voltava pro culto. E ele falou, rapaz, eu tô feliz, mas será que o pessoal volta? A gente lotou a igreja no culto. Porque quem estava no congresso voltou com mais pessoas. O que falta é isso. Tipo, a gente é muito tardio, né? Eu acho que você sabe isso melhor do que eu. A gente foi começar a tratar sobre a homossexualidade quando 1/3 da igreja já era homossexual e estava procurando resposta. Então a gente espera explodir a bomba. Eu sou da época da geração anterior à sua, era a história da gravidez. Você não falava de gravidez, de sexo fora do casamento, era um tabu. Aí quando começou a aparecer um monte de menina grávida, eu acho que nós precisamos falar sobre... Cara, assim, eu acho que existe um problema grande, né? E hoje, infelizmente, ainda acho que melhorou. Eu acho que a sua geração, né, é estranha, a sua geração, a minha parece que é um velho, mas assim, você tem uma linguagem mais contemporânea, mas tem o mesmo estilão que eu curto, que eu gosto. Falar essa linguagem clara, né? Não sabe? A linguagem que se fala no dia a dia. A gente está aqui conversando e parece que vai falar para jovens e adolescentes, não, veja bem, quer dizer, parece que está falando em outra língua, outra cultura, e falar, porque se ele não ouvir do pastor, não ouvir do líder, cara, hoje em dia, então, ele vai ouvir lá no YouTube, do carinha da TV, e ele vai criar padrões totalmente, porque ele não tem base, ele não tem formação, né? Então, e aí, assim, é um cristianismo alienado e alienante, né? Porque masturbação, cara, fala, mas o moleque não pode falar, se pensar, gente, enfim, falta acho que essa transparência. Eu gosto muito do seu jeitão, porque você rasga para adulto, para criança, e eu acredito muito nisso, tem que falar um português claro, né? Porque o cara não ouve assim na igreja, mas ele vai ouvir em outro lugar, e talvez ele vai entender em outro lugar e achar até que deu certo, porque não tem padrão, como você falou. Eu rachava o bico assim quando eu era menor, quando eu era adolescente para jovem, né? Você ia fazer um culto para falar sobre sexualidade. Aí geralmente vinha alguém de roupa social, assim, nada contra a roupa, pelo amor de Deus, né? Aí ele falava assim, a fornicação e os seus desígnios. Nossa. Aí você falava, mano... O cara já tá perguntando o que é isso, é de comer? Quem é o fornicação? Quem é esse personagem da Bíblia? Pô, fala sexo, ninguém morre não, pô, te fala sexo, ninguém morre. E aí você começa a perceber que o conteúdo às vezes é bom, o que falta é respeitar quem te ouve. O que falta é a linguagem, né? A linguagem comunica, poxa. Então eu acho que a grande quebra, né? E aí eu venho, né, dessa questão toda, você falando de juventude. Eu venho de uma igreja como braço. Eu lembro até hoje, Marcelo, eu vou te chamar de Marcelo também, me permita tirar o pastor, porque eu te Por favor! Eu lembro tem uma igreja que eu fui, eu não lembro qual é a igreja, mas eu lembro da reação do cara, né? Que eu preguei com esse meu jeito e tudo mais. Aí o cara veio e falou, cara, que da hora, tal, que igreja que você é? Aí eu falei, PIB do Braço. O silêncio pairou. Aí ele fez, você é da PIB do Braço? Eu falei, sou.
Aí eu falei, calma, eu sei, não combina, né? Com que... Ele, não, aí tentou se explicar. Eu acho que a grande quebra foi essa. Então, por exemplo, com a minha galera lá da PIB do Brás, quando a gente assumiu em 2014, a gente tinha uma juventude de 20, 30 pessoas. O meu último retiro lá foi com 170 jovens e adolescentes. Mas por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. Foi ali que o meu ministério começou a se firmar. Foi quando eu liderava a juventude que eu decidi pedir as contas do meu emprego e tentar abrir uma empresa para viver mais do ministério. Por quê? Porque a minha sala começou a virar gabinete. Porque no meu sofá a galera começava a chorar. Era no meu sofá que o cara falava assim, ó, eu tenho um problema com meu pai que eu nunca contei pra ninguém. A gente não se gosta, tal. E aí você vai querendo... E eu tenho um problema, e eu vou tentar emendar as coisas, se eu estiver confuso, você me avisa. Dessa questão da referência, eu vou tentar juntar tudo. E aí eu tenho esse problema porque você vai ter que ser referência. Por exemplo, se você falar pra mim, uma das referências, inclusive como gestor, você é uma referência minha. Por conta daquelas palestras da PIB do Brás quando eu era diácono. Eu marquei muito do que você disse e uso até hoje. Não é problema. Quando eu te chamo de referência, você não deve se sentir... Não, porque eu vou te falar uma coisa que eu odeio no crente. Não olha pra mim, olha pra Jesus. Não, pô, tem que olhar pra gente. Cara. Não, isso é coisa de cara, você tá repetindo Jesus, a capacidade e tal, reflexo é dom. Ser de meus imitadores, né? Porque eu sou um imitador de Cristo. Então, acho que o que falta... Agora eu vou tentar fechar tudo, é isso. A gente não tem referência, primeiro por uma falsa modéstia de achar que não pode olhar pra gente, e aí o fator de não olharem pra gente faz com que a gente viva uma vida também qualquer, e porque falta responsabilidade, falta caminho, né? Vida na vida. Falta o cara... Às vezes o cara vai te contar uma coisa... que para ele é uma besteira, mas você percebe que ali tem uma dor, tem um trauma que tem que ser curado. Então, o resumo é esse. Eu acho que o que está faltando para tudo isso é a gente ter e ser referência. É assumir aonde Deus nos colocou e falar, eu vou fazer meu melhor. Qual que é o assunto aí que vocês querem tratar? Vamos embora. Com a gente não tem papas nas línguas. É nesse sentido. Cara, eu acho que essa foi uma marca sempre. Eu sempre gostei muito, até hoje, mesmo como pastor, né, um cara mais maduro. E eu percebo isso, inclusive, não só nos jovens, né? Até o não cristão que vem para dentro da igreja, né? Dos nossos valores aqui na IBG é ter uma celebração contextualizada. A gente costuma, até, uma das coisas que a gente diz para quem chega, eu não gosto de um crente que chega e diz, o nosso culto não é para crente. É para Deus em primeiro lugar, é óbvio, mas é para que o não crente chegue aqui e entenda o que a gente está querendo comunicar. Na linguagem que ele entenda o que o Evangelho diz. O Mário Castellani, o Castellani lá da Penha, que é um amigo, um querido, ele está dizendo aqui, ó, precisamos contextualizar para que essa nova geração entenda uma linguagem que venha cuidar e personificar a excelência bíblica. Né? Eu acho que não adianta o que você falou, ter o conteúdo, mas se você não comunica aquilo que é bom, você... Né, eu até brinco nas aulas que eu dou, enfim, o cara não praza aos céus com a alma genuflexa, o coração sorumbático, o cara, peraí, mano, o que esse cara tá falando? Não é nem jovem, é adulto, enfim. Agora, Brunão, você já sofreu, né? A turma da Jubag tá por aí também, ó. A galera da Jubag tá aqui, o Rafa, tá aqui, rapaz, tá uma turma boa. Às vezes, uma turma de Itaquera, teve alguém que falou que o sonho dela é você pregar na igreja de Itaquera. Andrezão, vamos convidar o Brunão para Itaquera, Andrezão. Deixa de ser munheco. Vá pro Outback e leva o Brunão para Itaquera. Agora me leva, porque o que eu tô fazendo, leva eu também para carregar a mala do Brunão. Ô, Brunão, você já sofreu por causa desse jeitão, assim, né? A linguagem... Uma das crises que eu tive quando fui chamado para o ministério, isso no século passado, é porque eu falei, cara, eu gosto de usar jeans, eu gosto dessa linguagem, eu não vou mudar a voz nem nada. Cara, isso ainda é uma realidade, tem gente que se choca, você já passou saia justa por ser autêntico? Diretamente não, mas já sofri por tabela, já sofri. Lembro de dois fatos, um era um líder da denominação aí que me viu pregando um dia, e aí ele liderava uma parte, um grupo lá, que eu não vou dizer o nome, senão eu vou acabar falando quem é e não precisa, e ele foi falar mal de mim, só que tinha um dos meus no grupo. Tipo, não precisa disso, e não sei o quê. Aí o cara falou, pô, você podia fazer pelo menos metade. Aí foi querer me defender, eu falei, não preciso defender, não tem problema. E uma vez, um fato que eu ri muito, eu fui pregar em Campinas, mas eu já tinha pregado pela região e essa fama de ser autêntico e tal, que pode falar o que quiser. Heresia, nunca recebi uma reclamação, já errei, evidente. E aí eu fiquei sabendo, quando cheguei, eles foram até muito fofos de me avisar, falou, ó, tem 8 pastores aí mais velhos que vieram para te avaliar. Aí eu falei, ok. É concílio? Foi. Eu não consigo. E aí os caras foram... Ou Inquisição, dependendo, né? Ou Inquisição. Aí me avisaram que eles estavam lá pra isso, eu falei, não tem problema. Mas eu nunca sofri com isso. Nunca sofri. Porque assim, por exemplo, já teve... Uma coisa que eu vivi de 2 anos pra cá, 2 anos e meio, foi pregar em outras denominações. E eu sempre pergunto, você já me viu pregando?
não quero frustrar a tua igreja. Porque, por exemplo, você vai numa Assembleia de Deus que talvez tenha... E, cara, foi o oposto. Lá eu fui extremamente bem recebido. Então eu tive, mas, por exemplo, lá de Campinas, me avisaram antes, não sei por que me avisaram, mas eu falei, pode deixar eles assistir, não tem problema. Mas quando acabou, os 8 fizeram uma fila para me cumprimentar. Então eu acho que gostaram, porque ninguém falou, tipo, mal e tal. Aí tanto é que o cara que me avisou estava do meu lado. Aí ele ficou me olhando assim e falou, rapaz, eu falei, é o meu jeito? Eu não falei besteira, a diferença é que eu falei do meu jeito. Mas já passei por isso. Já ouvi que eu invento, que é pra... Mas é o meu jeito. E eu falo, se você for na época que eu pregava no Brás de domingo, e hoje eu prego do mesmo jeito. Eu prego aqui na PIB de domingo, é do mesmo jeito. É o meu jeito de ser e de pregar. É o jeito que eu comunico. Então, assim, já passei, mas de verdade, nunca perdi 20 minutos de sono por causa disso, porque quem não gosta não chama. Eu concordo, não é obrigado a me chamar, tranquilo. É isso. Não quer, é só não convidar, não tem problema. É só não convidar. Eu creio que é muito isso. E autenticidade, porque uma coisa é forma, outra é o conteúdo, a excelência. Agora, você não vai querer um personagem se adequar, né, de acordo com o lugar, quer dizer, se a essência e o conteúdo é bom. Eu acho que assim, tem muita coisa do paradigma também, né? O camarada ele cria um paradigma, um estereótipo, um preconceito, né? E assim, a história do ouviu falar, o cara é assim assado, e quando ouve, é complicado. Eu perguntei isso porque, pelo seu jeitão, e a gente tem um jeitão muito parecido, né? E é interessante, às vezes, as pessoas não falam, mas o olhar depois diz, poxa, eu não sabia que era assim. Eu falei, você achava que eu ia vir fazer o stand-up aqui, que eu ia vir fazer, sei lá, falar heresia, interessante. Bruno, deixa eu falar de uma outra coisa que eu sei que você está assim, esse momento eu acompanho você nas suas redes sociais, a PIB de Mogi, enfim, trabalho lindo que vocês estão fazendo aí. Eu sei que uma outra, você está muito focado, né? Você está muito envolvido na questão do cuidado com as pessoas, vamos chamar. Eu não gosto muito dessa expressão, né, ação social. Voltou para mim. Rapaz, olha, essa internet Mas eu te vejo. Vamos lá, agora acho que voltou, hein? Voltou? Tô te ouvindo. Beleza. Quem travou aqui, trocou rede, a internet é uma benção. Ao vivo é desse jeito, é dessa maneira. Vambora. Então, eu estava dizendo para você, eu não gosto de usar, não sei até que ponto você ouviu, essa expressão de ação social, não quero entrar nessa discussão, mas essa ideia do cuidado com as pessoas, do cuidado integral. Uhum. Né? A gente prega muito o evangelho, fala de Jesus, pro céu, legal, mas o cara não tem dinheiro para botar comida na mesa, ele não tem grana para pagar a luz, não tem... Né? A gente tem uma visão muito parecida, a IBG e a PIB de Mogi, enfim, o Segundão, e você coordena meio que essa área. Queria que você falasse um pouco disso, como é que você vê, nesse tempo de pandemia, como é que isso é uma forma de pregar o evangelho, o impacto que vocês têm tido aí na cidade, vocês têm feito uma mobilização fantástica, como é que você vê isso como uma oportunidade hoje de alcançar pessoas que só com a palavra falada a gente não alcança, mas que com a palavra servida, talvez, isso alcança o coração? Bom, isso eu acho que é uma das áreas que eu mais gosto da vida, isso desde PIB do Brás. Quando eu liderava a juventude, a gente fez uma vez uma cantata com um jantar para a comunidade, saímos chamando as pessoas lá de uma área mais próxima. Na MBU, então, não se fale, era pelo menos 3 grandes ações por ano. No Natal, a gente chegou a servir 1000 refeições, dando brinquedo. A PIB de Mogi é uma igreja que ainda não tinha um trabalho tão forte com ação social, mas uma teologia extremamente forte. Então eu vim com uma proposta de a gente remodelar essa parte. E aí eu lembro que na nossa reunião, aquela reunião de urgência, vai fechar tudo, eu pensei, mas espera aí, se vai fechar tudo tal, as pessoas vão começar a passar fome. E aí a gente lançou essa campanha. Mas é porque eu curto muito. Eu acho que, eu penso muito parecido, né? A gente fica tentando dar nomes para teologia. Então você é da missão integral. Então você... Não, eu sou de Jesus, porque eu acho que está na Bíblia. O cuidado com o próximo, o cuidado com os domésticos da fé, o cuidado com o pobre. Eu acho que isso faz parte do evangelho, né? Ser do meio cristão sem fazer isso, eu tenho dificuldade. Então aqui a gente começou com alguns projetos, assim, por exemplo, a campanha 1 quilo a mais, eu escrevi ela em meia hora porque é o que tinha, e eu não imaginei que ia chegar onde a gente chegou. Então a gente comemorou aí em janeiro, acho que 25 toneladas
de alimentos entregue para a cidade inteira. Foi um negócio absurdo, assim. Pessoas de outras igrejas e pessoas que não tinham igreja. E já teve dia da porta da igreja, a fila tá a perder de vista e tudo mais. E justamente nessa intenção de mostrar Jesus através do ato. Não é a ação só pela ação. É a ação, não querendo nada em troca, primeiramente. Ah, mas será que a pessoa... Nada. Teve reunião, porque sempre tem, né, alguém que fala assim, ah, mas será que esse aqui vai voltar pro culto? Eu falei, não sei. O que eu quero é que ele coma. E que ele entenda que ele tá comendo porque existe um amor muito maior do que ele conhece que tá fazendo isso por ele. E aí a coisa começou a dar muito certo, mas porque eu acho que uma coisa completa a outra, né? Tiago é muito assertivo nesse aspecto. Você tem muita fé, mas você não faz nada, você está perdendo tempo. A gente tem que gerar vida de alguma forma, né? Tanto é que agora a gente está muito feliz, vou até dar um spoiler aqui do vídeo que ainda não saiu, que a gente fez uma campanha nova, era 1 tonelada a mais, que era uma disputa entre os líderes. Eu juntei todo mundo e falei, vamos fazer uma disputa, e aí quem perder vai ter que pintar o cabelo de loiro, para dar graça, para ver se a gente renova a campanha. E a gente entrou falando, seja o que Deus quiser, vamos tentar 1 tonelada porque tinha parado, né? O pessoal tinha um pouco cansado de doar. E essa semana a gente fez uma conta, a gente passou aí em um mês de 3 toneladas já, porque o pessoal foi se empolgando e foi gostando. Então, assim, eu não sei quem vai pintar o cabelo de loiro, eu espero que seja outro time, mas também estou pronto. Então, eu acho que tem que ser... A igreja tem que ser relevante. Uma das coisas que eu amo aqui na PIB é em todas as esferas da sociedade. Independente da parte que estiver sendo discutida, a igreja tem que estar sendo representada. Hoje a gente paga um grande preço por causa dessa bancada evangélica vergonhosa. Por quê? Porque não é a igreja que está ali, é um monte de gente pilantra. Nós precisamos ser a referência, nós precisamos ser, no mínimo, um alicerce. Não querendo pôr o nosso pensamento na cabeça de ninguém. Deus deu cérebro para a gente usar, mas ser a referência de pensamento. Então, assim, desde que eu cheguei, quando eu cheguei, a gente fez a campanha para o Guarujá, que aí foi onde estourou, porque a Globo viu e fez uma reportagem, aí danou, encheu de gente na porta da igreja. Nós levamos, acho que, 2 toneladas também de água para o Guarujá, quando teve aquele acidente na virada do ano. Aí depois dessa campanha, na primeira, quando a Globo divulgou também, aí virou a nossa vida. O telefone lá das campanhas da sexta não parava. Então, eu entendo que, assim, é o mínimo. Não acho que faço e que a PIB faça porque somos melhores. Eu acho que a gente faz porque é o mínimo que a gente tem que fazer, para que as pessoas entendam. Há uma igreja nesse lugar. Há uma referência de Jesus nesse lugar. Por que vocês estão me dando esse alimento? Porque Jesus nos amou de tal forma que é constrangedor não te amar e não te ajudar. Então, assim, tem que ser parte sine qua, né, da nossa vida. É a linha que eu sigo. E não, eu já preguei sobre isso uma vez, e aí eu me divirto, porque aí veio alguém nas minhas redes dizendo, assistiu o culto hoje. Gente, como é legal ver que ainda tem gente da missão integral. Eu falei, querido, não me rotule. É o rótulo de novo. Não me rotule de novo. Eu amo a missão integral, não tenho nada contra, mas eu sou da missão do Cristo. O que eu entender que o reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito, é o reino que eu quero representar enquanto eu estiver aqui. Sem os rótulos, por favor. Cara, a turma gosta disso, cara. Por isso que eu estava falando a questão de linguagem, né? A turma cria paradigmas, rótulos, tem que botar numa caixinha, né? O Regis aqui, que é um pastor brother aqui de Guarulhos, querido demais, ele está falando aqui, isso mesmo, não, cuidar é uma característica de ser cristão e não troca a expectativa de retorno, né? Eu acho que é muito interessante, porque eu sempre falo isso, né? Jesus, ele não fez uma campanha evangelística, uma cruzada e um apelo, e depois ele multiplicou os pães e peixes. E quem aceitou, vem para cá que nós vamos estar comigo. Não, ele alimentou a multidão, né? Se tinha espírita, se tinha muçulmano, se tinha evangélico, se tinha católico, se tinha ateu, ele alimentou as pessoas. Eu acho que a gente precisa entender, né? A ideia da chegada do reino tem muito mais a ver é muito mais amplo do que pregar um sermão, do que fazer um culto, do que trazer para a minha fé, né? Eu acho que isso é muito mais amplo e as pessoas precisam sair dessas caixinhas, né? Eu acho que a teologia de libertação, missão integral, isso é do quê? É o evangelho do Cristo e ser capaz, como você está dizendo, é que é o que vocês vivem aí, né? Jesus, quando olhava para as multidões, sentia compaixão. Quer dizer, é olhar, sentir a dor e dizer o que a gente pode fazer, né? A pergunta lá, né? Se fechassem a igreja onde a gente está, será que os vizinhos iam dar uma festa ou iam sentir falta? Não tem a menor dúvida, né, que se a PIB de Mogi mudar de lugar, quem está ali no entorno da cidade vai sentir falta, não só pelo alimento, mas pela referência, pelo cuidado que é. Agora, a gente precisa avaliar que diferença que a gente está fazendo, ou se é só o barulho, a perturbação com os vizinhos, enfim, né, carro na porta da garagem dos outros. Infelizmente, historicamente, os exemplos não são os melhores, Permita só essa parte do cuidado. Eu acho que a gente está falando até no básico, né, Marcelo? Porque, por exemplo, a igreja ela tem que voltar a entender que o domingo é só um ato de celebração conjunto. A gente vive a igreja 24/7.
A gente enterrou uma senhora da igreja semana passada, que também foi um velório marcante na minha vida, que foi a forma que eu terminei a pregação de domingo, aliás. Porque fazia tempo que eu não via isso de perto. A palavra da filha, veja, morreu o pai, o sobrinho, no resumo, o vô, o neto e a avó. E a avó era muito próxima nossa, nesse um ano aqui de PIB e tal. E aí tinha uma máscara da PIB em cima do caixão. E toda a palavra de gratidão da filha, que não é da PIB, foi sobre a PIB. Foi sobre os pastores da PIB dizendo, cuidaram dela, geraram alegria. Eu acho que está na hora da gente voltar para o que é basilar do evangelho, né? A gente ama falar de amor, mas anda só. É muito ruim pensar que tem gente que está com a gente em um lugar cheio e está sozinho. Então o cuidado, e seja o cuidado na área social, seja o cuidado, não importa. Eu acho que está na hora da gente voltar a pensar nisso, né? O reino de Deus é o reino da caminhada. Não é um reino do que a gente se junta domingo e é cada um por si. Então, se a gente começar a acertar esses detalhes, vai mais longe, certeza. Nossa, e eu acho que isso ficou muito claro, né? O Sandrão está colocando aqui, né? Quando, quer dizer, quando a igreja não entende isso, você dizer, é um cristão isso, um cristão aquilo, um cristão de missão integral, quer dizer, é voltar para o básico, porque a pessoa diga assim, não, é uma igreja cristã, ele é cristão. Pronto, isso defina tudo. Né? O relacionamento, o cuidado, o evangelho, né? E o Regis está colocando um negócio aqui interessante. Aí eu vou pegar o gancho aqui para te fazer uma outra pergunta. Essa coisa, não sei se a PIB, se a Emoji está fechada ou não, mas nós ficamos um tempo fechado, abrimos, estamos fechados de novo, na expectativa. Eu acho que essa coisa da pandemia veio talvez até fazer esse divisor de águas, né? Quer dizer, quem era igreja e quem era templo, quem era movimento e quem era monumento, porque tem gente que se desesperou, na igreja está fechada, o que nós vamos fazer? Bom, vamos continuar sendo igreja. A igreja não precisa de templo para ser igreja, para cumprir a missão. Eu acho que você deu exemplos aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, até como essa pandemia veio para talvez abrir os nossos olhos. A gente já estava nessa pegada aqui, vocês e outras igrejas, mas me causou um espanto muito grande, muitos pastores, e não, e agora, o que vai ser da igreja? Eu falei, mas como assim, gente? Quer dizer, o que fechou foi o templo, mas a igreja está aberta, a igreja tem movimento, as pessoas, né? Enfim, eu acho que talvez, eu não estou aqui, Deus mandou, não quero entrar nessa, mas eu acho que é hora de a gente resgatar lá Atos, que não tinha templo, que o pessoal olha a parte do templo e acha que era o parte do templo da Catedral Batista, Pentecostal, Presbiteriana, Ecumênica de Jerusalém. Cara, era um estacionamento que os caras tinham. Os caras tinham estacionamento e tinha a sala da casa, a varanda, a garagem, e os caras, bom, nós somos resultado desses caras. E eu acho que a gente precisa talvez resgatar isso, a pandemia veio trazer isso pra gente, né? Eu escrevi um texto sobre isso, acho que foi um dos meus últimos textos que mais causou sobre essa questão da igreja fechada e tudo mais, e fui chamado de comunista, de esquerda, fui chamado de tudo, mas também não ligo. Toma-lhe rótulo. Porque assim, eu acho que o grande problema da igreja é o crente. Eu falo isso desde que eu comecei a pregar. O que derruba uma igreja não é um ateu, é o crente. O que estraga uma igreja não é um macumbeiro, é um crente. Porque o crente, ele gosta de uma invenção de moda. Então, por exemplo, você está num mundo onde tem um vírus, ou pior, né? Não é nem o fato do mundo. Você está num país que tem um vírus matando um monte de gente, que tem um monte de político que estão só tentando se promover, alguns ainda usando a igreja. E aí, de repente, está tudo fechado, mas você quer abrir a igreja. É o mínimo imbecil. E aí, ok. Aí você fecha. Aí por uma jogada, isso é o que mais me irrita na igreja, eu não vou entrar nos métodos políticos, ok? Mas por uma jogada de uma politicagem barata, vem meio que um salvador e libera a igreja, faz com que o assunto suba para um extremo e decidam fechar a igreja. E aí surge os grandes apóstolos do momento, os perseguidos. Nunca perderam uma cutícula por Jesus, mas são perseguidos. Nunca viram que o Oriente Médio passa, mas são perseguidos. Não tem ideia de perseguição. E aí é incrível isso que você falou. A sua colocação acho que foi uma das melhores até dessa questão da idolatria, né? Porque veja, se a gente depende do templo aberto para ser igreja, a Bíblia já está toda errada. Que nem teve um pastor que eu até comentei, eu gosto de uma briga às vezes online, dependendo de como eu acordo, eu gosto. Ele postou um vídeo, aqueles vídeos lacradores, dizendo assim, se você, pastor, não apoia a igreja a abrir, você é um covarde. A igreja precisa abrir porque as pessoas estão mal, precisam ser cuidadas. E eu pensei, eu estou cuidando de gente como eu nunca cuidei, eu estou trabalhando como eu nunca trabalhei, estou correndo para cima e para baixo. Cara, terça-feira eu tive 2 atendimentos por conta das crises de pandemia, cada um teve 2h30. E esse infeliz, que precisa de púlpito para ser pastor, vem dizer que eu sou um covarde.
Cara, a igreja não fecha pediu, né, mano? Pediu. E assim, é o mínimo, né? Veja, Jesus pede pra gente cuidar de vidas. Eu vou pôr as vidas à prova por causa de uma celebração, sendo que o online, e aí eu amo a fala do Ed, o culto online não é ausência de real, ele é ausência de presencial. O real ele também é, só que você na sua casa e eu aqui na igreja, ou eu na minha. Então a gente fechou aqui também, não tem previsão de volta. Voltamos quando tudo tinha melhorado, porque nosso protocolo foi seguido à risca. Eu preguei aí nesse tempo, vi o seu protocolo também à risca. Mas eu acho assim, um absurdo a gente pôr isso em pauta. Levar para um STF e ainda querer puxar. Não estou negando que talvez a perseguição esteja perto. Mas mas não começou a vírgula da perseguição. Porque, para mim, o que eles fizeram foi óbvio. Mas, por conta desse movimento do excesso do espiritual que precisa achar alguém perseguindo, e por outro motivo, que aí me permita, né? Eu não sei se tem um limite aqui, mas eu vou dizer, e qualquer coisa você corta ou você me barra. Nós estamos na sala de visitas, batendo como se tivesse só nós dois, né? Então, por conta desse movimento de líderes que precisam de um templo cheio, ou de um púlpito, levanta-se esse time que está dizendo quem não aceita isso é frouxo. Eu fui chamado de frouxo, eu fui chamado de covarde. Mas uma coisa eu falo, eu duvido que qualquer um desses tenha trabalhado mais do que eu nesse tempo. Porque aqui precisou de ajuda, a gente corre. Então, para mim, é um absurdo. A igreja não fecha e não fechará nunca. Pode vir um STF, pode vir um STJ, pode vir tudo. Ela nunca vai fechar. Porque o dono dela não é nem você nem eu. É Jesus, está garantido que... Agora, eu não perco tempo com essas coisas. Eu acho que tem que ficar assim. Quando estiver seguro, a gente volta. É isso aí. Eu costumo usar a expressão, né? A igreja é monumento, a igreja é movimento. A igreja é monumento, ela fecha, ela precisa de púlpito, ela precisa de luz, ela precisa de multimídia, a igreja é monumento, precisa que é só monumento. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas a igreja é movimento, ela se utiliza do templo, do multimídia, ela se utiliza. Mas se não tiver, ela continua sendo igreja, cara. Ela continua fazendo a diferença. A chamada igreja primitiva, que eu acho que primitiva não tinha nada, eu acho que é muito mais primitivo um cara que faz um vídeo como esse. Primitivo é um cara desse, porque os caras eram de vanguarda lá em Atos, né, no primeiro século, que os caras usavam o que tinham, que eram as estradas, a comunicação, os relacionamentos, quer dizer, minoria, e contagiaram, fizeram diferença, né? É o que você falou, aqui nós estamos trabalhando muito mais antes da pandemia, tem muito mais trabalho, produzir muito mais coisa, cuidar muito mais das pessoas, né? Enfim, né? O desafio da gente conhecer novas tecnologias. E eu acho que a gente tem que combater mesmo isso. Eu acho que não pode entrar nessa caroninha, essa disputazinha política, que a gente não está só a favor de A, de B, não. É a coerência. Eu acho que tem que ser coerente. Eu sempre falei isso para a turma aqui, né, na nossa igreja, nas lives, para a liderança. Nós temos que ser coerente. O abrir ou fechar está ligado à coerência, está ligado ao poder federal, ao poder estadual. A nossa coerência, com a nossa profissão de fé, a escritura, o evangelho, e o que isso tem a ver com o entorno da gente, as pessoas da nossa comunidade e aqueles que são alcançados pela comunidade. Eu acho que a gente precisa ter resgatar essa coerência, esse equilíbrio, né? E parar de ficar com essas briguinhas, essas lacrações, como você colocou. Mas tem hora que é duro, tem uns caras que pedem porque não dá para ficar quieto, né? O camarada cria rótulos e ele define quem é certo, quem não é, quem é espiritual, quem não é espiritual, quem é visionário, quem não é visionário. Isso é chato demais, a gente é muito chata, a gente é adoecida, né? A expressão que eu uso aqui, né, que seja presencial ou seja virtual, né, a celebração é sempre real, a presença de Jesus é real. Agora, a história de linguagem que a gente falou, pode ser presencial, pode ser virtual, não tem nenhum problema. Se as pessoas estão preparadas para vir, no tempo certo, elas vão estar preparadas para recebê-las. Agora, se elas não estão também, não está em pecado ficar em casa, se for pela preocupação, enfim. Mas, enfim, a dinâmica da vida da cristã é muito mais intensa, o Red está dizendo aqui. Acho que é se adequar. Agora é interessante, né, Bruno? A gente está falando disso aqui. O cara vai no banco, o cara vai no shopping, anda de ônibus, vai no mercado, mas ele vai, eu até brinquei, né? Ele vai pegar o Covid na igreja. Parece que o Covid converteu. Eu falei isso uma vez no domingo à noite, que eu dei um surto lá. Eu falei, não, o Covid agora é crente, o Covid só está na igreja. O cara vai no banco, ele não podia. Lógico, que falou, dentro do protocolo, não estou fazendo nenhuma. Agora, quando fecha também, não, vocês são covardes, que não pode abrir. Então, eu acho que assim, tem essa consciência, a nossa coerência com o que a gente acredita. Daí existe um planejamento, existe uma... E assim, só para fechar, né? Jesus falou, pelos frutos. Você só olhar os frutos, né? Olha os frutos do que está acontecendo. Você falou a quantidade de gente que a igreja recebeu, está criando, abençoando. Acho que isso é top demais.
desculpa até, tem uma coisa que eu acho que a gente está perdendo muito tempo. Por exemplo, nunca foi tão, não vou dizer fácil, mas nunca foi tão estratégico falar de Jesus. Nunca foi tão estratégico falar da graça, porque tá todo mundo com o coração cheio de... E a gente está brigando para abrir a porta do templo. Nunca foi tão fácil cuidar de gente. Essa semana, a gente levou cerca de 60 cestas básicas para uma comunidade que é longe daqui, que a gente viu que não tinha nada. Pasme, o pedido deles é: vocês estão muito longe da gente, não dá para abrir alguma coisa aqui? As pessoas estão carentes de Jesus e a gente está perdendo tempo com as lacrações gospels, do sentido de querer mostrar ser espiritual. Se é pelo fruto, faça de uma forma que quem está examinando teu coração é o próprio Deus, ele que sabe o porquê que você faz, as métricas. E aí a última coisa sobre isso, que também acho que é uma crise para muita gente, é que esse movimento pandêmico mostrou a importância de quem tem um lar e de quem não tem um lar, mas vivia num lugar. Então, assim, se ficar dentro da tua casa não for um lugar prazeroso, tem algo errado aí nessa fé toda que a gente tem, independente do templo, né? Rapaz, isso aí, só isso aí daí é mais uma live de 1 hora, rapaz. Isso aí eu não pegaram também das pessoas, né? Disseram, tem muita crise. Eu falei, cara, tá só mostrando aquilo que não estava sendo tratado, né? Tornando patente aquilo que era latente, né? Então, verdade. Eu acho que mas aí entra dá mais 1 hora de live, a gente for entrar por aí. Verdade. Mais 1 hora de live. Meu brother, sonhos para o futuro. O que você pensa para o futuro? Ser um cara novo, 2 crianças lindas, uma esposa maravilhosa, um ministério. Sonhos para o futuro. O que você pensa aí? Como é que para você, para o reino de Deus, para a igreja brasileira? Como é que você olha para frente? O que você enxerga? A esperança, a perspectiva, tem jeito? Eu acho que o jeito... Deixa eu só ler o comentário aqui, desculpa. O comentário aqui do cara até que falou que te conhece de 2014. Eu queria honrar aqui, ler o nome dele aqui, rapaz. Eu peguei, achei muito interessante. Ele falou, Jesus é top. O que marque é o Arnold. O Arnold, ele falou que conhece você desde 2014. Jesus é top. O que queima o filme é o fã-clube. Eu gostei dessa... O Arnold, ele é um sósia do Arnold Schwarzenegger, cara. Ele é mó fortão de uma igreja aí de Itaquera. O bicho é grande. E o que ele falou, eu concordo. Eu também. Bom, eu tenho muitos sonhos nesse aspecto de igreja, mas o meu maior sonho hoje é que a igreja despertasse nesse aspecto de voltar a ser uma referência de vida, uma referência de paz, uma referência de cuidado, que a gente voltasse a ser comentado porque nós estamos impactando uma geração, porque tem gente que não tinha mais esperança e passou pelo nosso caminho, conheceu Jesus e a esperança reinou, e que a igreja voltasse a ser efetiva daquilo que Jesus espera. Eu acho que o meu grande sonho é que o nosso dia a dia gere um sorriso no rosto de Deus. Esse eu acho que é o meu maior sonho. É aquilo que a gente tem feito, seja você aí, a gente aqui, o André Itaquera, o Sandro Arthur Alvim, gerasse esse sorriso dizendo, é isso aí, essa é a igreja que eu espero. Se tiver que ir para a política, que seja uma referência, que mais Carlos Bezerra surjam. Se tiver que ser advogado, que saia nos jornais, que os advogados cristãos são diferentes. Eu acho que esse é o meu grande sonho, é que a gente volte a ser referência. É que a gente não tenha que ficar explicando para o mundo que nem todo pastor é ladrão. É que a gente não tenha que ficar explicando para o mundo que nem toda igreja lava o cérebro de ninguém. E o meu sonho pessoal, quando eu falo de sonhos pessoais, as pessoas falam que eu sou um pouco metido e tal, mas não é. É porque eu descobri na essência da vida o que realmente importa. Hoje, com 35 anos, eu tenho 2 sonhos que são praticamente os mesmos, que é batizar meus 2 filhos. Eu acho que o dia que acontecer isso, o restante é detalhe, o restante é lucro perto do que Deus já me deu já. Cara, o senso de realização, eu vou te dar o testemunho do lado de cá, que era uma coisa que eu sempre imaginava, é inigualável. É o senso de realização, né, ver a nossa descendência ali confessando Jesus e publicamente testemunhando e fazendo parte da comunidade. Mas é resultado, você está no caminho certo, porque seus filhos tem uma referência, o pai e a mãe, numa comunidade belíssima. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e nós vamos lembrar disso daqui. Eu devo estar mais velhinho, talvez que não lembrando e tal. Tem uns 10 anos aí que o Benício é bebê, tem meses, né? Fez 1 ano já? Não, tem meses. O Benício tem 1 ano, tem 1 ano. Um aninho, não. Vai chegar o tempo aí, mas eu acho que isso que é legal, né? São essas pequenas coisas que é o legado, né? É o que fica. As outras ficam por aqui, a gente, lógico, quer conquistar, mas essas coisas, elas ficam por aqui, né? Eu acho que eu particularmente tenho muito aquela coisa, a sensação de ter a experiência que Jesus teve, de Deus olhar e dizer assim, esse é meu filho e eu me alegro nele, essa é a minha igreja
e eu me alegro nele. Né? Essa é a família que me serve e eu me alegro nela. Eu acho que é alegrar o coração de Deus, exatamente isso. Acho que essa expressão que você usou é belíssima. Eu acho que a confirmação do ministério de Jesus ali, né, quando ele ouve isso, as pessoas ouvem, esse é meu filho, eu estou alegre no que ele está fazendo. Então, eu acho que isso o resto é sinal que ele vai abençoar. E se ele estiver junto, mano, se ele estiver junto, a gente não tem que se preocupar. Queridão, que tempo especial, assim, voou, cara. Aí, 58 minutos, olha, voou. Poxa, a gente nem começou. Júlio, nem eu acreditei que passou. A gente, rapaz, eu ficaria 2. Eu sei que você tem compromisso aí também. Não quero fazer o que eu combinei com você até para poder ter crédito e te chamar de novo, senão que é o meu filme e aí fica ruim. Mas quero agradecer a você demais por esse tempo, né? Honrar você, a sua família, né? A sua comunidade, o segundo, o pastorzão, né? Bênção demais mesmo. Eu acho que obrigado aí por você dividir o seu coração, ser tão espontâneo, tão autêntico, tão profundo, né? Tão, como o Nel disse aqui, tão coraçãozão. A gente precisa de mais pastores, mais líderes, mais referências como você, né? A Renata Rocha está colocando, a melhor coisa é ouvir isso dos filhos. Esses dias ela ouviu do primogênito que Jesus é o amigo dele e o caçula, que o nome dele está escrito no livro da vida. Isso não tem, a Renata Rocha está colocando aqui. Acho que isso é demais, é poderoso demais. Queria deixar esse tempo final aí, para você deixar uma palavra que está no seu coração, suas redes sociais, sigam o Brunão no Instagram. Deixa eu só aproveitar aqui antes da gente fechar, lembrar que assim que terminar, a live vai estar no IGTV, no feed aqui, e hoje, mais tarde, até amanhã no máximo, vai estar lá no YouTube, no meu canal, Marcelo Santos Social, junto com bate-papo com Carlos Bezerra, Rodrigo Sueiro, Luciano Cláudio, Thiago Grulha, tanta gente boa, Paula Coate, Jânio Mascarenhas, enfim, gente sobre vários assuntos, e vai, né, entrar agora Brunão com chave de ouro aí. A gente está fechando o ciclo do Sala de Visitas, né? Esse mês é o último mês que a gente está fechando aí esse ciclo do Sala de Visitas, e eu queria agradecer demais, cara, você, e deixar esse espaço aí para você falar o que você quiser, fica à vontade, a sala é sua, a casa é sua, e suas redes sociais também, faz o que você quiser aí. Tá bom, muito obrigado. Canta, eu sei que você canta também, canta. Hoje melhor não é tudo isso não, eu tento, mas obrigado, eu acho que a minha gratidão é enorme, meu frio na barriga tá gigante, agora que eu vi que passou, que deu certo, até me aliviou, porque sempre que eu tô perto de uma referência eu prefiro ouvir do que falar. Mas obrigado por ter me deixado tão confortável, pela confiança, por esse carinho de me chamar. Você é uma das minhas referências, já disse isso para você pessoalmente, então você sabe que não é uma média. Quero deixar algo que eu falei domingo, a minha pregação de domingo foi sobre cuidado. E aí eu acabei de abrir aqui, Filipenses capítulo 2, o verso 4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu acho que o dia que a gente entender que o bem comum é bem maior do que o bem pessoal, a igreja volta a ser marcante e presente. Não dá para a gente continuar jantando sabendo que alguém que senta com a gente de domingo está com fome. É claro que a gente não vai matar a fome do mundo inteiro, mas se a gente fizer cada um pouquinho mais, e não só de fome, de abraço, de cuidado, eu acho que é tempo da igreja se posicionar como aquela que cuida de vidas. É tempo de a gente ser reconhecido por conta daquilo que tem gerado para Jesus. Que o nosso nome seja abafado no sentido de glória, mas que o dele seja conhecido por tanta gente perdida. Se a gente dividir, esse é o lema que eu uso aqui na PIB e que já acabou virando o lema da campanha. O vírus ele pode mudar a nossa rotina, mas ele não deve mudar a nossa essência. Por mais que ele fique pior, a nossa essência é a essência do cuidado, do amor, da divisão. E aí a busca de honrar a Deus sem honrar a quem ele também chama de filho é uma busca um pouco perdida. Então que a gente possa unir forças, não importa de onde a gente esteja, que você represente o reino de Deus onde você pisa, que onde você trabalha o reino de Deus seja conhecido, que na tua casa o reino de Deus seja conhecido, que os teus filhos amem a Jesus por amar você, que a tua mãe que talvez que não conheça Jesus comece a amar Jesus porque você está aí dentro. O restante é detalhe. Não faça da fé uma condição de se eu ganhar, eu faço. Porque se você está precisando disso, a cruz não foi suficiente. A salvação já era tudo que a gente precisava. O restante é lucro. Seja doença, seja perda, seja bens materiais, não importa. Vamos no foco da eternidade. E para encerrar, quem tem muito prazer nas coisas terrenas, perdeu o prazer da eternidade. Aqui a gente vai ter dor. Aqui a gente vai ter perda, aqui a gente vai ter saudade, despedidas, mas na eternidade, nem lágrima
Na eternidade vai ser tudo nosso. Na eternidade a piscina de Nutella vai estar lá para você mergulhar e você nem engorda mais. A presença de Deus é contínua, é constante. Então que o nosso foco, para que a gente não desanime, é confiando nele, cuidando uns dos outros, agradecendo pela cruz e confiando que um dia ele vai voltar e vai acabar com isso tudo. Deus abençoe você, sua família, seu ministério, que você continue sendo essa referência para a sua geração, para a minha geração, e que juntos a gente faça a diferença, porque o nome dele tem que ser exaltado pela nossa vida. Muito obrigado de coração, porque o teu coração me faz me sentir bem, e aí eu estou me sentindo tão importante por estar numa live tão importante. Você é um cara querido demais, amo sua vida, cara, amo sua vida. Que a igreja seja mesmo esse exército que, como dizia o Sérgio Pimenta, que não deixe seus feridos para trás, né? Que seja um exército que caminhe para arrebentar as portas do inferno, com certeza que elas não vão prevalecer, mas que a igreja consiga olhar para o lado e não deixe seus feridos para trás no meio do caminho. Cara, um beijo no teu coração, para sua esposa, agradeça pelo alvará que ela deu para você estar comigo aqui. Imagina, alegria, ela está super feliz, valeu. Não, que bom demais estar com você, ó. Amo sua vida, você é um cara que tá, né, seu coração é maior do que você, e tô esperando abrir aí, poder voltar pra gente com segurança, comer aquela picanha, tá prometida. Deus não nega, eu vou pagar assim que puder, viu? Vai ser uma alegria. Beijo no coração para você que tá com a gente aqui, Brunão no Sala de Visitas, daqui a pouco no IGTV e também no YouTube Marcelo Santos Social. Foi um prazer, até a próxima, Jesus abençoe. Beijo, Manão. Beijo, fiquem com Obrigado. Deus.